pessoinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou falar o resumo do resumo sobre o assunto urbanização de geografia. Eu vou falar sobre os principais conceitos de urbanização, também passar por cima a urbanização brasileira, como foi que se deu, e também os problemas da cidade. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com geral esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Pode deixar de enrolação logo no início do vídeo e vamos para o vídeo. O primeiro conceito que eu tenho a falar a vocês, claro, urbanização. O que é urbanização? Urbanização é o desenvolvimento dos organismos urbanos, ou seja, as cidades. As próprias cidades. Isso se dá devido ao êxodo rural, né? Que é a saída do campo para as cidades. E é diferente de crescimento urbano, porque aí a gente já tem uma cidade. Sendo que essa cidade pode ter um crescimento físico, né? Que é no caso é o territorial, e populacional, que é no caso as pessoas. Então, nascimentos de bebês, pessoas se mudando, né? De uma cidade para outra, que também é diferente de migrar do campo para a cidade. Isso daí se chama êxodo rural, como eu disse. E o que é cidade? Cidade, de acordo com a ONU, é em relação ao critério quantitativo. Depende da quantidade de pessoas, de habitantes que residem naquela região. Eles consideram a cidade quando se tem mais de 20 mil habitantes. E também pode se considerar uma cidade devido à sua relação com as atividades econômicas e político-administrativas. No caso, no Brasil, é os municípios e as cidades. E aí a gente vai para outros conceitos, né? O que é metrópole? É uma cidade que ela é maior entre as cidades, hierarquicamente falando. Uma das suas características é se considerar uma cidade-centro, uma cidade de maior porte, que tem uma influência econômica, cultural e política. E também tem a migração pendular, que no caso é uma das características principais, porque as pessoas que moram em cidades distantes vêm para essa cidade para trabalhar. E aí voltam, né, quando o expediente acaba. Isso se chama migração pendular. E também a gente percebe uma segregação, né, urbana naquela região, que no caso é o centro, né, com várias casas, com pessoas que têm condições, e a periferia, né, que no caso são os morros ao redor da cidade. A gente vai para outro conceito que é bem importante, cai bastante no Enem, que é a conurbação. E a conurbação, ela é a união de cidades, né? A gente percebe no mapa que entre um e outro já existe uma ligação. Isso se chama manchas urbanas unidas. Exemplos, né, são Juazeiro e Petrolina, Grande São Paulo, que é a São Paulo, né, que envolve mais de 30 municípios, tudo unido. Outro conceito importante é a megalópole. Megalópole quer dizer a conurbação entre metrópoles, e no caso são aquelas cidades, né, que hierarquicamente falando são grandes, são centros. Exemplos de metrópoles que são unidas são Estados Unidos, que no caso é Chicago e Pittsburgh, Boston e Washington. No Brasil é Rio e São Paulo. E outro conceito que é bem importante são as megacidades, que são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Então assim, é bom a gente decorar essas partezinhas. Sei que é chata, mas é bem importante. Exemplo, né, é São Paulo, populoso, tem uma população absoluta alta. Então assim, ela é considerada uma mega cidade. Outro conceito é a cidade global, que é a metrópole mundial, que já o nome já tá dizendo, né? A metrópole que ela tem uma influência mundial entre todo o mundo, em vários países mundiais, não só aqui do Brasil, não só lá nos Estados Unidos, não só na Europa, não só na África, mas indo para outros países. Exemplo são Nova York, Londres, Paris. Outro conceito importante é o sítio urbano. O sítio urbano quer dizer que ela é a base física da cidade. E aí tem uns nomezinhos chatos, né, que a gente precisa ao menos saber um pouco. O primeiro nome é Acrópole. Acrópole é quando se tem uma cidade com alto relevo. E o outro conceito é o conceito insular, que é uma cidade em uma ilha. Também tem o conceito de cidade peninsular, que no caso é uma península. E também, né, tem aquelas cidades que são famosas por ser planície ou planalto. E o último conceito que eu trouxe aqui foi o de rede urbana. A rede urbana é para saber, né, como é que se dá a ligação entre as cidades. Ela tem uma comunicação mais precária, que se chama rarefeita, tem pouco fluido, né, de comunicação entre elas, e também tem um espaço pouco articulado. Também tem aquelas densas, né, que já tem uma comunicação melhor, tem uma comunicação desenvolvida. E aí eu vou falar bem por cima mesmo, gente, sobre a urbanização brasileira, só para vocês ficarem cientes, para eu entrar logo em problemas das cidades. A urbanização brasileira, como eu acho que vocês já sabem, ela foi bem desenvolvida, bem rápido, foi uma coisa bem sem planejamento, e se deu mais ou menos ali pelo século XX, 1940,
com o Getúlio Vargas. E o êxodo rural se deu com Vargas, né, a partir do investimento que ele fez em indústrias de base, siderúrgica, metalúrgica, petroquímico, cimento, nacionalizou, né, o Brasil e a Petrobras. Enfim, foi criando esses espaços, né, que fez com que as pessoas do Nordeste se mudassem para o Sudeste, que foi onde começou isso. E aí ficou concentrado, né, somente ali em São Paulo e Sudeste. Depois a gente vem com o JK, né, Juscelino Kubitschek, também já falei que ele investiu bastante no Brasil, forçou essa industrialização, pediu empréstimo e tudo mais. E também com a ditadura isso se intensificou, né, essa mudança de pessoas de uma cidade para outra. E com ele teve a entrada da indústria automobilística aqui no Brasil. E também teve um investimento em rodovias. E tudo isso precisava de trabalhadores e trabalhadoras. Aí ele fez aqueles 50 anos em 5, né? Que foi uma loucura. Rolou também a construção de Brasília. Então assim, essas pessoas, né, que precisavam de empregos foram para esses lugares sem planejamento, sem uma estrutura realmente, né? Com casas, com comida. Então foi se criando problemas, né, em relação à criação dessas cidades. Os efeitos, né, as consequências. O crescimento das cidades muito acelerado, foi um surto, assim, e não teve preparação, como eu disse a vocês. Teve a expansão dessas cidades, também sem planejamento. Houve a suburbanização, que é um conceito bem importante, que é o crescimento das cidades para fora dos seus limites, que no caso são os subúrbios, que são aquelas pessoas, né, que não têm condições de comprar uma casa, e aí formam casas entre as outras, que vai formando os morros, vai formando as comunidades, as favelas. Também se formou, né, a especulação imobiliária. Eu acho que vocês já ouviram falar, mas não devem entender muito, mas eu vou explicar aqui de um jeito bem simples. Elas fazem estoques de imóveis, que no caso são casas, prédios, na expectativa de que o valor de mercado aumente futuramente. Então assim, um exemplo, vamos dizer que eu tenho um prédio na cidade de Recife, no centro de Recife. E aí eu retenho essa casa, eu não vendo ela, não faço nada com ela, fico devendo ao governo, fico devendo a tudo e não vendo ela. Por quê? Fico esperando que aquele terreno se valorize e o valor que alguém vá pagar seja bem maior na época que eu queira vender, sabe, minha gente? Então isso prejudica muito, porque tem tanta gente aí querendo uma casa, querendo um lugarzinho para morar perto do seu trabalho, e o governo não faz nada, porque tem prédios aí que tem milhões de dívidas e podendo o governo, né, tirar do dono e aí fazer casas para essas pessoas, mas enfim. E também, claro, né, tem a segregação, que é bem presente, né, a gente já viu várias fotos que tá aparecendo aí na tela de prédios grandes, enormes, ao lado de pessoas que moram em favelas, em comunidades, então, que com certeza não tem uma condição boa para comer, para ter roupas novas. Então isso é claramente uma desigualdade que existe entre as cidades devido a essa falta de planejamento em relação a criar essas cidades. E é isso, minha gente, o resumo foi isso. Não sei se ficou muito grande, mas eu espero que você tenha entendido, tá? Vai deixando aí muito like, compartilha com geral esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos e me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!